Estudo bíblico 1 Coríntios 2, versos 1 a 16. Revelação pelo Espírito. Os coríntios exaltavam a sabedoria humana, capítulo 1. Em contraste, Paulo demonstrava que tanto o meio de salvação que Deus escolheu, a crucificação de Cristo, capítulo 1, versos 18 a 25, quanto o povo que Deus salvou, 1, de 26 a 31, contradizem a sabedoria humana. No capítulo 2, Paulo mostra que Deus se revela somente através do Espírito, portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer Deus nem a aprender sua vontade. Métodos de ensino, capítulo 2, versos 1 a 5. Deus escolheu uma mensagem simples que Paulo proclamou de modo direto. Ele não mostrou eloquência retórica, mas simplesmente declarou Cristo e sua crucificação. Muitos líderes religiosos até hoje procuram projetar uma imagem de ostentosa autoconfiança. Paulo mostrou humildade, sentindo sua inadequação diante da tremenda tarefa de proclamar a vontade do Senhor. Sua recusa em permitir que seus leitores, Igreja de Coríntios, ficassem fascinados com seu próprio encanto e cultura, deixaram a fé do povo repousando no Senhor e não nele mesmo. Paulo confiou inteiramente nos dons e treinamentos que Deus lhe deu e não na retórica secular. Sabedoria de Deus. Capítulo 2, versos 6 a 13. De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo. Desde que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Ninguém pode saber o que eu estou pensando a menos que eu lhe diga. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação que Deus fez aos seus apóstolos e faz a nós através do Espírito Santo. Deus não revelou apenas o conteúdo geral de sua mensagem, mas deu as próprias palavras da Escritura. Assim, podemos chegar a saber a vontade de Deus revelada pelo Espírito quando lemos o que os profetas e os apóstolos escreveram no Velho e no Novo Testamento. Através do ouvir e conhecer a palavra de Deus, Romanos 10, 17, a fé cresce dentro de nós e assim abrimos o coração para que o Espírito Santo nos leve a ouvir e reconhecer a voz de Deus falando conosco. O homem separado da revelação, capítulo 2, versos 14 a 16. Paulo contrasta o homem natural com o homem espiritual. O homem natural ainda não alcançou a revelação de Deus através de sua palavra. Seu horizonte é limitado pelas coisas naturais da vida. Ele não consegue conhecer Deus porque é somente através da sua palavra, pela revelação do Espírito Santo, que uma pessoa pode chegar a entender qual é a vontade de Deus. O homem espiritual é aquele que foi alcançado pela palavra. Ele ouve as Escrituras e confia no que Deus revelou. Por outro lado, as pessoas incrédulas consideram tolo o homem espiritual. Afinal, foram os sábios desse mundo que crucificaram o próprio Senhor da Glória. Capítulo 2, verso 8. A autorrevelação direta de Deus, impossível de ser descoberta pelo engenho do homem, envergonha todas as tentativas de exaltar a sabedoria humana. Possuir o Espírito de Cristo é o mesmo que possuir a mente do Senhor. Para aceitar a verdade do ensinamento de Paulo, é preciso possuir o Espírito, ou seja, a mente de Cristo. Concluímos então que a leitura da palavra de Deus só nos é esclarecida mediante a ação do Espírito Santo em nós. Essa sabedoria é loucura para o mundo.